Senhor presidente, quero tratar um pouco aqui sobre as eleições que aconteceram em nível nacional e o que tem acontecido no nosso país, que é a negativa em aceitar os resultados das eleições e incitar a discórdia, um processo antidemocrático e até a intervenção no nosso país. Quando nós perdemos as eleições em 2018, o nosso fala e a nossa palavra de ordem era: ninguém solta a mão de ninguém. Em nenhum momento nós colocamos em xeque o resultado das eleições. Mas agora, infelizmente, nós temos assistido em nível nacional o pedido de intervenção. E isso é crime porque depõe contra a democracia que nós temos lutado às duras penas no país. E aí, para nossa surpresa, uma das questões colocadas, senhor presidente, é que a nação não aceita ladrão. E é verdade que a população, a nação não aceita ladrão. E aí eu quero dizer as razões por que a nação não aceita ladrão no nosso país. E aí vamos ver o que tem acontecido e por que o Lula ganhou as eleições. E aí dizer por que a população não votou no presidente para a sua reeleição e votou no Lula. Vamos começar pelas rachadinhas. As rachadinhas foi um ato, uma ação recorrente, usual, dentro dos mandatários bolsonaros, da família Bolsonaro. Uma prática de corrupção e que o presidente da República, inclusive, usou de todos os meios para que não fossem apuradas tal crime. E aí tem as manchetes nos jornais. Rachadinha de Flávio Bolsonaro recebe 407 mil de candidatos bolsonaristas. Rachadinha é uma prática comum, diz Bolsonaro. O próprio Bolsonaro diz que é uma prática comum. Mas não é só isso. Também tem o Bolsolão no MEC. E aí foi, inclusive, matéria em nível nacional sobre a questão do Bolsolão, inclusive juntamente com algumas igrejas evangélicas, algumas, né? Igrejas evangélicas. E aí tem aí também as manchetes. Inclusive nós tivemos um cidadão piracicabano que tentou surfar na onda do Bolsolão e depois pintar de honesto, de comprometido com a lisura e a transparência dessa questão do Bolsolão. Mas também tem a outra questão, a aquisição de 51 imóveis em dinheiro vivo. Por que será? Compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Lavagem de dinheiro? Será que foi isso? É uma pergunta e uma resposta que nós gostaríamos de ter. Mas, além disso, também tem o auxílio emergencial que 79 mil militares receberam. Isso é honesto? Isto é moral? Isto também é uma questão a se apurar e é uma corrupção, porque os militares têm salário e que pelo que sabemos, o auxílio emergencial é para aquelas pessoas, seu Toninho, que não têm a mínima condição. Os militares receberam o auxílio
emergencial. Mas é um governo que é tido como honesto, mas a população disse, não queremos isso. Mas tem mais. E os gastos com Viagra e prótese peniana? Também para os militares. Porque se é uma política pública e é uma necessidade ter prótese peniana e gastos e Viagra, por que não deu para a população toda, se foi só benefício para alguma parte de servidores, inclusive, da União? E aí também, o orçamento secreto, que bilhões de reais foi para o orçamento secreto, e todos nós assistimos a esta questão do orçamento secreto e o superfaturamento que teve na compra de equipamentos. Mas muitos deputados federais e estaduais ganharam as eleições falando das emendas parlamentares. Mas isso também está lá. E o cartão corporativo do senhor presidente? Que é outra aberração de desmando, de irresponsabilidade para com os gastos públicos com o cartão corporativo. Inclusive, segundo as informações, agora no período eleitoral de agosto de 2022 até novembro de 2022 agora, aumentou em mais de 20% o gasto com cartão corporativo. E o sigilo de 100 anos, também é pedido pelo senhor presidente em exercício. Por que pedir 100 anos de sigilo? Se é um governo tão honesto, que não comete corrupção, não corrompe, não. Por que o sigilo de 100 anos? Também é uma questão a se ver. E aí, por último, a gente tem as mentiras que foram montadas nas eleições para ganhar. E os gastos, o uso da máquina pública na tentativa de se eleger e não se elegeu. E é por isso que a população não quer mesmo um ladrão na presidência. E mostrou isso. Elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sofrido todas as perseguições políticas, inclusive a tentativa de matá-lo, enterrá-lo vivo, quando pôs preso, e que todos os processos que foram incriminados como crime cometidos pelo Lula, todos foram arquivados por falta de provas. O Lula nada mais é do que ele sofre de um preconceito de classe. Ele faz parte da classe trabalhadora e tem uma elite política na nossa sociedade que não aceita um trabalhador ser presidente da República e toda a perseguição. Mas também tem um preconceito xenófobo por ser um nordestino, não tem tez branca e olhos azuis, mas tem uma cabeça chata de nordestino, e aí também sofre essa perseguição. Por isso, como o povo é inteligente, como o povo define, e aí elegeu o Lula em detrimento de um presidente corrupto, nefasto, negacionista e responsável, inclusive, pela morte de milhares de brasileiros por uma política irresponsável. E aí, infelizmente, o ódio morreu
em favor do amor. O amor venceu o ódio e a esperança há de vir nesse país para que nós possamos ter dias felizes e que o Brasil seja o Brasil de todos e que as diferenças sejam resolvidas, não do jeito que está sendo feita, a concordar com o processo eleitoral e não pedir ditadura como nós temos visto nas praças. Obrigada, senhor presidente.